Olá, meu nome é André Alves, eu sou técnico de suporte da Nasajon Sistemas e hoje, nessa videoaula sobre o atendimento web, a gente vai dar início à nossa aula 2 sobre as configurações gerais. Então vamos lá. Primeiro, para acessar a tela de configurações gerais, é necessário clicar aqui no rodapé, no canto inferior esquerdo, nesse ícone de engrenagem denominado Configurações. E em seguida clicar aqui nessa primeira opção chamada Configurações Gerais. Observe que nessa tela eu tenho vários campos configuráveis. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é esse aqui, disponibilizar a funcionalidade de arquivos. Eu posso determinar que sim ou não. É claro, você sendo aí usuário administrador. Esse campo quer dizer o quê? Aqui no atendimento web, a gente tem a opção de upar, fazer o upload de alguns arquivos e deixar esse arquivo dentro do atendimento web de forma que ele seja visível para todo mundo que acesse o atendimento web. Então, caso você concorde em disponibilizar os arquivos, responda que sim à pergunta. Caso contrário, responda não a essa opção configurável. Abaixo, a gente tem aqui o campo adicionar regras para download de arquivo. E a gente tem a opção não, ou seja, não existem regras, ou sim, tem regra, usuário cujo status do suporte do cliente é bloqueado. Não tem permissão para baixar o arquivo. Ou seja, se o seu cliente está inadimplente, você tem a opção de bloquear o download de arquivos. Basta selecionar essa segunda opção. Dessa forma, todo cliente que tiver o seu status definido como bloqueado, ele não vai ter permissão de realizar o download de arquivos. No nosso caso, vou deixar aqui que não. E abaixo a gente tem aqui um outro campo chamado usuário sem cliente associado pode criar chamado? E a gente tem aqui as opções de sim ou não. Essa pergunta está dizendo o quê? Que se um usuário que não tenha nenhum cliente vinculado ao seu cadastro associado a esse usuário, mesmo assim ele pode ter permissão de criar chamados. Então a gente responde aqui que sim ou que não. Lá na tela de criação de chamado, ao realizar a criação de um novo chamado, a gente tem a opção de determinar se ele é visível ou não. Com essa configuração, a gente faz isso desde a raiz, né? A gente consegue dizer se um chamado ele vai ser criado por padrão, sendo visível para os clientes ou não. Basta configurar aí de acordo com a sua necessidade. Abaixo, usuário sem equipe pode acessar chamados e clientes, ou seja, um usuário cadastrado dentro do atendimento web que não foi vinculado a nenhuma equipe. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando a gente falar do módulo de equipes. Mas enfim, o questionamento que é feito para a gente é esse: se um usuário sem equipe vinculada pode criar um chamado. No caso, aí aqui vai configurar, respondendo que sim ou não a essa pergunta. Outro campo, permitir o cadastro do campo assunto em chamados. Quando a gente faz a criação de um chamado, a gente tem um campo lá chamado assunto. O que esse campo nos questiona é como essa permissão vai ser dada. Se a gente não vai permitir, se essa permissão vai funcionar somente para usuários ou para clientes e usuários. Então, é aqui que a gente vai fazer essa configuração. E abaixo, permitir, e a opção abaixo, permitir o cadastro de contatos sem cliente vinculado. Ou seja, a gente tem um campo lá dentro do cadastro que é referente ao contato. O que essa opção está dizendo para a gente é se a gente permite se o contato ele pode ser cadastrado mesmo sem cliente vinculado. E mais abaixo a gente tem aqui uma opção que é URL da pesquisa de avaliação para respostas dos chamados. No caso aqui da Nasajon, todo chamado nosso, toda resposta, toda interação, abaixo a gente tem um campo lá chamado avalie essa resposta, que é direcionado para esse link. Então, caso você deseje inserir um link para que seja feita alguma avaliação pelos usuários do atendimento web,
Basta que seja inserido esse link aqui, nesse campo, referente à avaliação mesmo dos chamados. E abaixo, um outro campo tag obrigado na criação de artigos. Você pode responder que sim ou que não. Quando você faz a criação do artigo, você tem a opção de determinar algumas tags que irão funcionar como facilitadores na busca. Então, quando você buscar por algum artigo dentro da base de conhecimento, essas tags elas facilitam no encontro dessa informação. E aqui nesse campo configurável, a gente pode dizer se uma tag na criação do artigo ela vai ser obrigatória ou não. Abaixo a gente tem aqui um outro campo configurável, que é o campo descrição, situação, suporte sem restrição. Ou seja, para todos os clientes cadastrados que não tenham restrição no acesso, que estão com acesso ativo, a mensagem exibida para eles vai ser essa, com acesso aos sistemas. Mas, enfim, como a gente já observou, esse é um campo configurável e a gente pode alterar essa descrição. E abaixo, outra opção, label do campo descrição. Quando for aberto um chamado, a gente pode descrever como vai ser a descrição em si desse campo. Aqui no nosso caso está descrito: descreva detalhadamente a sua situação, para que quando um chamado for criado, a gente induza, que seja cadastrado esse chamado com detalhamento da situação vivenciada pelo usuário. E abaixo a gente tem aqui um outro campo, que é o campo observação do campo descrição. Então, lá dentro do chamado, quando um chamado for criado, a gente pode detalhar essa observação dentro da descrição do campo. No nosso caso, aqui no nosso exemplo, a gente já tem aqui uma descrição. Mas, enfim, ele é um campo configurável que você pode descrever de acordo com a sua necessidade. Um outro campo abaixo, receber e-mail com HTML. Responde que sim ou não a esse campo configurável. E outro campo abaixo, atendente pode criar chamado sem cliente. Ou seja, se eu responder que sim, quando um atendente criar um chamado, esse chamado não obrigatoriamente deve ser vinculado a um cliente. Isso ocorre muito na prática. Nem todo chamado criado, dependendo da necessidade da empresa, do uso da empresa, ela tem um cliente associado. Feitas as configurações, basta clicar aqui no canto inferior direito na opção salvar. Após salvar essas configurações, o sistema ele vai começar a trabalhar de acordo com o que você configurou nessa tela das configurações gerais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.